Olá pessoal, boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês para falar um pouquinho sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida. E esse é o nosso projeto Manual do Proprietário, indo a hora aqui pelo 10º ano com vocês, semanalmente, ao vivo, e trazendo pesquisas, estudos científicos que eu comento com vocês, dicas importantes de saúde. E a grande finalidade desse projeto Manual do Proprietário, além da prevenção, lógico, isso é a coisa mais importante, talvez, de tudo, mas da possibilidade de se integrar várias ciências. Não ter à disposição simplesmente a ciência alopática, a medicina alopática convencional, onde grande parte das vezes, pelo menos a nível clínico, não estou falando cirúrgico, mas a nível clínico, cuida de sintomas e não necessariamente das causas, da origem dessas doenças. E esses mecanismos que estão agindo e gerando condições para que esse corpo adoeça, eles continuam agindo mesmo depois de terem os sintomas calados. E outras doenças vão aparecendo, além das complicações, dos efeitos colaterais dos tratamentos utilizados convencionalmente só para cuidar do sintoma. Então, vocês podem me perguntar, mas como é que é possível alguém tolerar uma dor de cabeça sem tomar um analgésico? Como é que é possível alguém suportar uma dor de um entorse no tornozelo sem tomar um anti-inflamatório? Digo, não, obviamente, num caso desse mecânico entorse, você vai precisar da ação potente de um anti-inflamatório natural, isso sim, né? E até resolver esse problema. Mas imagina essa pessoa que está a vida inteira ou há décadas, semanalmente com uma crise de enxaqueca e tendo que tomar analgésico. Se for ver o que acontece, essas pessoas têm o quê? Tem um comprometimento renal, tem um comprometimento hepático, por causa do quê? De medicamentos. Gostaria que vocês soubessem que hoje a questão iatrogenia, e eu vou explicar esse termo para vocês, iatrogenia na medicina significa qualquer dano causado por uma atitude médica. Seja ele a prescrição correta de um medicamento, mas em doses incorretas, prescrição correta de um medicamento nas doses corretas, mas por tempo indevido, prescrição incorreta de medicamentos, ou seja, não seriam os medicamentos mais adequados para aquela situação, má indicação cirúrgica, complicações pós-operatórias, infecções hospitalares. Então, o que vocês têm ouvido ultimamente na mídia, de problemas na parte de estética. Então, todas essas atitudes médicas e os medicamentos são hoje a terceira maior causa de morte no planeta, perdendo só para a doença cardiovascular, que é infarto e AVC, e para câncer. Então, olha só qual a importância de termos critério na utilização dessas drogas. E o que a gente propõe, justamente, é cuidar das causas. Quando nós levantamos aquele nosso lema desse trabalho há mais de uma década atrás, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes, era justamente na tentativa de abordar as alterações sistêmicas que vinham ocorrendo ao longo do tempo e a medicina convencional não olhava. Como a desidratação crônica, falta de água dentro da célula e no tecido no extracelular, falta de oxigênio intracelular, com isso, falta de energia, desproporção de nutrientes, carência de nutrientes, toxicologia ambiental, desmodulação hormonal, e aí entra um grande aspecto que é o aumento de resistência à insulina, levando à síndrome metabólica, que talvez seja a maior causa de morbidade e de doenças desse nosso
século atual, né? Então vem primeiro, começa um aumento da resistência à insulina, quer dizer, diminui-se a sensibilidade à insulina, a pessoa começa a ganhar peso, depois de alguns anos ela já está com sobrepeso ou obesa, se torna hipertensa, com a pressão alta, passa a tomar medicamentos e chega um pouquinho mais para frente, ela se torna diabética e aí continua tomando remédio para o diabetes. Só que esse processo todo vai aumentar muito a incidência do quê? De infarto, de AVC, de câncer, e das complicações tardias, como cegueira, como amputação de membros, insuficiência renal. E a gente vem tratando só os sintomas. Nesse caso, no começo da resistência à insulina, a pessoa chega no seu consultório e ela está ganhando peso. E ela escuta do médico o seguinte: olha, você tem que comer menos calorias e tem que fazer mais atividade física. Bom, aí ela tenta fazer o que pode, não consegue, o processo de resistência à insulina continua evoluindo, passa um tempo e ela chega no consultório, ela está hipertensa. Então agora qual é a meta? É achar um remédio que mantenha a pressão normal simplesmente. Mas a causa dessa pressão alta, que era justamente o aumento de resistência à insulina, não está sendo cuidado. Como deveria ser cuidado? Orientando uma dieta adequada, atividade física, suplementação de cromo, vanádio, magnésio, né? Da metformina, que aliás é um fitoterápico, que poderia trazer essa pessoa num caminho de marcha ré, de volta para onde ela está indo, ou seja, para o diabetes e para todas as complicações. Então, o que a gente propõe é justamente olhar o ser humano de uma forma integral, né? E grande parte das pessoas que procuram hoje um médico da área de medicina integrativa, funcional, ela está procurando uma pessoa, um profissional que a veja como um todo. Porque não é comum, não é raro a gente ouvir falar assim: olha, eu vou no meu otorrino, ele me dá tal remédio para labirintite. Eu vou no neuro, ele me dá tal remédio para minha enxaqueca. E eu vou no cardiologista, que cuida da minha hipertensão, e eu vou no endocrinologista, que cuida do meu peso e cuida da minha tireoide. Então eu tomo esse remédio. Mas o que ela quer, na verdade, é alguém que a escute e que a veja como um todo e que a trate como um todo, buscando a origem de todos aqueles problemas, porque afinal ela não nasceu com aquele monte de problema. E o que a gente escuta, e o que a gente observa muito, eu inclusive conversei com vocês um pouco no nosso programa passado, é a questão do preconceito. Ou seja, por questão de conveniência é continuar no mesmo ritmo, não ter mais vontade de estudar, de pesquisar. As pessoas da área de saúde costumam falar para essas pessoas que querem uma medicina integrativa que isso é tudo bobagem, que isso é balela, que isso não funciona. E quando essas pessoas falam para esses profissionais: não, mas para mim está funcionando muito bem, eles falam, torcem o nariz e dizem: mas isso tudo é um absurdo, isso não tem nenhuma evidência científica. Então, o que eu queria que vocês soubessem é que tudo o que a gente fala é extremamente baseado em evidências científicas. Quando alguém falar para vocês que não tem evidência científica de doses adequadas de vitamina D, ou que a suplementação de magnésio não é importante, ou que controlar a carga de ferro no corpo, tirando o excesso, não é importante, que isso tudo é balela, vocês podem informar ou pedir que esses profissionais pesquisem no Google científico, pesquisem no site PubMed, que é um site que o governo americano disponibiliza para o mundo inteiro, com todos os trabalhos científicos já conclusos e em andamento ainda, né? Então, vocês vão achar, hoje tem dezenas de milhares de referências bibliográficas desses trabalhos. É muito simples pesquisar isso. Então não tem mais esse argumento que isso é tudo bobagem, que isso é um monte de capsulinhas que vão simplesmente colorir a sua urina e que não tem evidência científica. Não, está cada vez mais claro para a gente, e principalmente para aqueles que atuam nessa área há anos a fio, né, a diferença de evolução dos pacientes que são cuidados integralmente, sistematicamente, utilizando sim
remédios quando necessário. Sempre se escolhendo os de menor efeito colateral, na dose menor possível, pelo menor tempo possível, mas sempre associado a outras ciências. Associado à fitoterapia, associado à prática ortomolecular, associado a o que eu poderia dizer uma medicina do futuro, quando a gente fala hoje em modulação hormonal bioidêntica, nós estamos falando de coisa do futuro, né? Por que eu vou deixar uma pessoa que tem 45, 50 anos de idade com hormônios de um centenário? Se eu posso muito bem modular essa pessoa, não deixá-la com hormônios de uma pessoa de 20 anos, como alguns querem, mas também não deixar com hormônios de uma pessoa de 90 ou 100 anos. Então, quando você começa a mexer em cada partezinha desse quebra-cabeça, os resultados são espantosos e são muito rápidos, né? E o que acontece? As doenças de base que ela já chegou portando ao consultório, obesidade, hipertensão, diabetes, vão regredindo e obrigatoriamente os remédios vão ter que ser, vão sendo diminuindo progressivamente, né? E o bem-estar é muito claro, é muito nítido. Bom, pessoal, você que está sintonizando agora na Mundial, eu queria que você soubesse, esse aqui é o programa Manual do Proprietário e tem algumas dicas interessantes para passar para vocês que estão começando agora a nos acompanhar, nos seguir, que seria uma das ferramentas, o youtube.com. Então, tudo que eu venho falando para vocês nessas semanas, anos a fio, está lá para vocês verem com calma, aos fins de semana, anotarem as dicas, consultarem, pesquisarem, colocarem em prática e passar isso para todos ao seu redor. E vocês vão observar o efeito, o resultado muito rápido em todo mundo que de fato começar a seguir uma nutrologia adequada. Então, uma dica legal aí também, vocês procurem pelos programas onde a gente fala de nutrição avançada, nutrologia do futuro, né? E tentam ir colocando progressivamente em prática isso. Vocês não precisam mudar do dia para a noite os seus hábitos, mas pegando o que tem de melhor e adaptando. Eu vou começar a comer isso uma vez por semana, eu vou começar a diminuir um pouco desse tipo de alimento, eu vou aumentar aquele outro. Mesma coisa em relação à hidratação, à oxigenação. Então, o YouTube é uma ferramenta muito importante para vocês poderem acompanhar. É simples, youtube.com, você se inscreve no canal Dr. Edmond Saab Júnior e vocês passam a acompanhar todos os programas. Por exemplo, o que eu estou falando hoje, daqui 2, 3 dias já vai estar no YouTube para você que não teve a oportunidade de ouvir o programa todo, por exemplo. Tá, ok? Tem o site do Simp Saúde. Simp Saúde Simp é C de centro, I de igreja, M medicina, P preventiva, saúde junto, simpsaude.com. Lá também tem uma dica para vocês de um suco detoxificante pela manhã. Esse suco é um suco interessante porque vai aumentar a produção de óxido nítrico. Então, para você que não ouviu esse programa, você vai lá no youtube.com, nesse canal, Dr. Edmond Saab Júnior, e procure por óxido nítrico e escutem esse programa de 20 minutos. Aí comecem a colocar esse suquinho em prática, que é um suco rico em nitratos, para você aumentar esse gás. Você vai entender o que é esse gás e o que acontece quando ele começa a diminuir à medida que a gente vai envelhecendo. E ali você vai saber também como você pode manter os níveis desse gás em níveis adequados, mesmo quando todos em volta de você vão estar com ele baixo e pagando o preço por isso. E é legal o programa, por isso eu não vou contar para vocês, porque vocês vão assistir. Então, tem muita coisa legal para vocês verem lá. Uma outra coisa muito importante é que o nosso link de contato é o e-mail aqui da rádio, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Tá? Repetindo, então, radiomundial@radiomundial.com.br. Vocês enviem sugestões de pauta, dúvidas, e a diretora de jornalismo, a Samira Chahine, prepara esse trabalho com muito carinho, me entrega e eu torno então o nosso programa muito mais interativo. Tá ok? Então, voltando à questão terrível do preconceito, né? E esse preconceito é gerado por pura ignorância, por pura falta de conhecimento, pura falta de estudo. Porque o médico que faz a medicina integrativa, ele não é um médico alternativo.
né? Então, por exemplo, eu sou cardiologista, eu sou nutrólogo, eu trabalhei 20 anos em terapia intensiva, em UTI, ou seja, eu sou um médico que utilizo todas as ferramentas de um médico convencional e que agreguei mais algumas técnicas, mais algumas ciências na minha vida, no meu dia a dia. Porque como é que eu vou tratar um ser humano que está completamente intoxicado por metais tóxicos, chumbo, alumínio, mercúrio, que está com o corpo cheio de agrotóxico, que está cheio de conservante, de acidulante, de corante, que está desidratado, que está desoxigenado, porque não se movimenta, não caminha. Então, a gente começa primeiro a tratar o terreno todo, para depois intervir com as suplementações adequadas, necessárias e individuais para cada pessoa. Então, é um trabalho de engenharia fina, né? E para isso você precisa de tempo, você precisa conhecer o seu paciente, você precisa conhecer o dia a dia do seu paciente, você precisa conhecer o modo com que ele pensa e ele processa as emoções, né? Para pensar em todas as possibilidades na hora que você está vendo um ser humano nessas condições. E veja, então, um exemplo de preconceito. Um paciente, há um tempo atrás, me disse que num fim de semana acordou com uma dor horrível no dedão do pé, procurou um pronto-socorro e chegou ao pronto-socorro, o colega que o atendeu lá falou: o que você toma? Eu falei: eu tomo isso, isso, isso e mais uma fórmula assim, assim, assim. Por acaso ele carregava a fórmula com ele. Nessa fórmula tinha magnésio, vitamina D, tinha cúrcuma, tinha vitamina E, vitamina A e mais uma série de coisas, como costumam ter minhas fórmulas. E o colega, quando olhou aquilo lá, falou assim: ah, pronto, o seu problema está aqui. Esse monte de coisa que você toma que está te intoxicando. Bom, e o paciente simplesmente riu, porque ele sabia que ele estava com uma crise de gota no pé. Aliás, ele tem essa crise de gota toda vez que ele excede um pouco na alimentação ou um pouco na bebida alcoólica. Então, ele já sabe dessa história. E ele falou para o colega: não, o que está me fazendo mal não é isso. O que está fazendo mal é o que eu comi, é o que eu bebi. O senhor poderia dosar meu ácido úrico e, por favor, me fazer um anti-inflamatório injetável potente, porque sempre que eu tenho essa crise de gota, no primeiro dia, pelo menos, eu tenho que tomar, porque eu não consigo pôr o pé no chão. Mas você vê que a primeira coisa que o colega fez foi denegrir, e ele nem sabe para que servia cada uma daquelas substâncias, né, que estavam ali, nem como funcionavam e nem como a associação delas funciona. Agora, a questão de 2 meses atrás, uma senhora que eu atendo há 20 anos. Essa senhora, aliás, é uma senhora, ela é muito saudável, ela tem mais de 80 anos e ela faz tudo, ela dirige, ela viaja, vai para a fazenda dela. E ela passou por um estresse muito grande, ela perdeu o marido, teve mais um monte de problemas na família, um problema muito grande, um estresse muito grande. E há 2 meses atrás, ela chega no meu consultório falando que ela estava sentindo palpitações. Eu examinei essa paciente, eu vi que ela estava com o ritmo cardíaco alterado, eu imaginei que ela tivesse fibrilação atrial ou flutter, que é uma arritmia muito comum, não é? E o que eu fiz? Fiz uma carta, encaminhei para um hospital de ponta de cardiologia, explicando para o colega tudo o que tinha acontecido. Desci com ela do meu consultório, fui com ela até o ponto de táxi, que aliás fica muito próximo, fica 5 minutos desse hospital. Ela estava em ótimas condições, pus ela dentro do táxi, me despedi dela, falei: olha, mais tarde me passa a notícia e eu vou ligar no hospital para saber como é que está, tudo mais. Muito bem, essa senhora chegou lá, confirmou, estava com aquela arritmia, eu sabia que teria que ficar internada para tentar reverter essa arritmia, e ela ficou internada. Por acaso, nesse mesmo período, eu estava num retiro de silêncio, 4 dias, incomunicável, né? E, aliás, eu falei para vocês num programa desses a respeito, e quando eu saí do retiro, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela e para a irmã, que também é minha paciente, também uma senhora de 70 anos, extremamente saudável, e falou: olha, agora tem um cardiologista que está cuidando dela aqui, falou o nome dele, aliás, eu conheço há 30 anos, ele é 20 anos mais velho que eu, e ele está cuidando,
E incrível que, olha, que nós falamos o que ela estava usando, ele falou assim, não, isso aqui tudo que ela toma desse outro médico, isso não serve para nada. Isso não me interessa para nada. Só me interessa que ela tome esse remédio, esse remédio e esse remédio. Pois bem, vocês não acham que isso é preconceito? Vocês não acham que talvez sem ela estar com os níveis adequados de tudo aquilo, de magnésio na corrente sanguínea e na célula, de vitamina D, né? de todos os outros minerais, cálcio, potássio, dela ter uma condição boa, de não estar oxidada, de estar sem inflamação crônica silenciosa, não beneficiou muitíssimo essa senhora para ela chegar nessa idade de 80 anos, nessas condições excelentes que ela estava, e ela desenvolver aquela arritmia simplesmente pela questão emocional, que foi o que foi confirmado durante a internação. Não, mas a gente é obrigado a ouvir isso semanalmente, de um outro colega que fez a mesma rotina que você fez na vida. Se preparou muito para um vestibular, tentou muito, às vezes mais de um ano, muitas vezes mais de um ano, vários vestibulares, entrou numa faculdade. Passou um ano olhando um cadáver em microscópio, outro ano a mesma coisa. A partir do terceiro ano começou a dar plantão nos hospitais, escola, além de dormir à noite em cima dos livros por causa das provas. Então já com 20 anos de idade já perdeu o direito de dormir, aí se forma no sexto ano, faz um juramento, e esse juramento nada mais é do que com o seu paciente, não é com nenhum conselho, não é com nenhuma sociedade de especialidade médica, não é com nenhuma indústria farmacêutica, esse juramento é feito do médico pro paciente dele. Depois ele vai, faz a residência dele, mais um sacrifício danado para passar na residência, talvez pior do que para entrar na faculdade, e durante o período de residência, muito sofrimento, muitas noites acordado, muito trabalho, e vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo, e quando chega mais lá na frente, um grupo desses médicos resolvem estudar um pouco mais algumas outras questões, né? E colocar em prática essas outras ciências. E por causa disso, eles são realmente chamados de bruxos, charlatões e muito mais do que isso que eu já ouvi por aí. Então, um grande desafio, um grande incentivo para vocês terem esse projeto Manual do Proprietário hoje, é justamente isso. Você entender como é que funciona seu organismo. Você não sai da maternidade com o seu Manual do Proprietário. E ali você entende as coisas básicas, ali você pode pesquisar as coisas básicas, e ali você tem o livre-arbítrio para optar por associar isso ao seu dia a dia, ao seu tratamento, ou não. Mas, para isso, você teve o conhecimento, para isso, você teve as indicações, para isso, você tem realmente esse mundo de trabalhos científicos que eu falo para vocês, que é muito simples de vocês pesquisarem, né? Inclusive, o próximo livro que vai sair, ele vai ter muitas referências bibliográficas. E eu queria dizer para vocês uma coisa, ele vai ser talvez o primeiro livro que vai ter as referências bibliográficas no meio dos parágrafos que eu estiver falando. E ainda vou comentar esses estudos no meio, porque eu sei que se eu deixar isso para o fim do livro, muitas pessoas vão acabar de ler o livro e não vão pesquisar por aquelas referências. Principalmente colegas da área de saúde, porque são muitos os que eu atendo e sei que são muitos também os leitores. Então, a gente vai continuar lutando por isso, lutando por esse movimento, porque eu acredito piamente nisso e eu tenho certeza que esse associado a mais algumas técnicas, aliás, já tem programa que eu falo da medicina do futuro, não é? Vai de fato ser a medicina do futuro. Tá ok, gente? Então eu queria agradecer muito a audiência de vocês todos. Nosso tempo voa aqui e na terça-feira que vem estamos juntos. Uma excelente semana para todos, um super abraço. Tchau, tchau, pessoal.